Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje eu vim comentar sobre a Maratona Literária de junho. Vocês viram que, como eu não vou viajar, não fui, não irei, eu resolvi fazer uma maratona literária, né? Então, faz uma semana, né, que eu estou em recesso e eu comecei a ler alguns livros e aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui está a minha pequena pilha. Dos livros que eu tinha colocado, em geral eu estou lendo realmente só esses aqui e eu vou comentar com vocês. O primeiro livro que eu quero comentar é o que eu estou lendo agora no Kindle, que é Zafon. Aqui está. A Sombra do Vento, é esse aqui. O primeiro ele está em 40, não está focando, né? Ele está em 42%. E é uma história bem interessante. A Sombra do Vento eu já estou lendo há um tempo e eu quero ler toda a saga, que são vários livros, né, que contam essa história. É a história de Daniel Semperi. A história começa quando ele tem 12 anos. E aí, quando ele completa aquela idade, o pai dele leva-o a um lugar bem misterioso. Ele diz, olha, aqui acontece que você faz parte, né, você é meu filho, vai herdar o meu segredo, e o segredo é que você vai conhecer a biblioteca dos livros esquecidos. E eles entram lá, e aí ele tem que escolher um livro, ele vai cuidar desse livro. Ele escolhe um livro lá, muito misterioso, ele pega aleatoriamente, e aí ele vai ver um mistério relacionado ao escritor desse livro, né? E aparece aqui vários personagens interessantes. É um homem sem rosto, sabe? E aí você vai descobrindo. A premissa do livro é uma coisa assim bem simples, mas ele puxa muito. Eu não sei porque eu ainda não terminei esse livro. Eu acho que é porque, como eu me propus a ler um livro toda noite antes de dormir, né, no Kindle, às vezes eu consigo pegar, às vezes eu não consigo. E quando eu estou na escola, em outro canto, eu tenho que fazer outros trabalhos mais, assim, né, mais na frente. Mas o livro é muito bom de ler. Tem um personagem aqui que ele começa um mendigo, aí Daniel Semperi e o pai contratam ele, que eles são donos de uma livraria. Daniel e o pai são donos de uma livraria e eles vão para essa biblioteca misteriosa dos livros esquecidos, né? E é bem interessante. Esse personagem, ele é muito interessante. Ele é meio anarquista, assim, critica muito a questão da modernidade. Por exemplo, tem uma cena super interessante que eu achei que o cinema vai lá, né, na cidade Barcelona, né? Se passa na Espanha a história, né? Aí eles estão lá no cinema, é muito interessante. E aí esse cara, inclusive eu esqueci até o nome dele, perdão, mas assim, ele começa a reclamar, aí de repente ele já está viciado no cinema. Então assim, é bem interessante esse personagem. Eu esqueci o nome dele, gente, que absurdo, mas enfim, acontece. O outro livro que eu estou lendo agora na maratona é esse aqui, que é a história secreta da nossa querida Dona Tartt, né? E aqui eu estou na página 45. Esse livro ele tem uns capítulos bem longos e durante os capítulos acontecem muitas coisas. Faltam só 3 páginas para terminar o primeiro capítulo, mas são quase 60, assim, são 54 páginas do primeiro capítulo. Mas enfim, é interessante que esse livro aqui eu já tinha lido há muito tempo, só que eu não lembrava basicamente muito bem dele. Eu li num momento muito assim, perturbado, muita coisa. Universidade, gente, acho que é a época que você tem que ler menos clássicos e mais livros teóricos ou livros para algum artigo, porque você não consegue, é tanto estresse que você não foca, porque eu perdi tanta coisa na leitura, que eu estou assim, eu não quero terminar esse livro rápido, eu quero ir bem devagarzinho, aproveitando cada momento, porque é muito parecido assim, sabe, comigo na época da universidade, com qualquer pessoa que gosta de estudar. A história começa com Richard Piper. Ele está na casa dele. O pai dele é dono de um posto de gasolina, né? E ele não quer ser igual ao pai. A mãe trabalhava cuidando da casa, normal. E chega um momento que a família passa por um pouquinho mais de sufoco e ela também precisa trabalhar. Mas ele detesta aquela situação e por causa disso ele resolve estudar. Tem um momento em que é interessante que, por exemplo, ele escolhe, né, ele tem que fazer um curso lá nos Estados Unidos, né, você tem que fazer cursos assim para conseguir ir à universidade. Ele resolve fazer 2 anos de grego, né, e ele escolhe grego porque grego era à tarde e ele ficava dormindo de manhã. Então, ele não é um exemplo de um cara da academia, porque, como eu falei para vocês, essa aqui é tipo assim, o modelo, sabe, do livro da Academia, que é o quê? A história se passa dentro de uma instituição de ensino, no caso aqui a universidade,
Tem que ter um crime, um mistério, e você vai ter que descobrir aquele mistério. O romance, ele é todo em torno de aprendizagem, de livros, de música clássica. As roupas são muito classe, né? Por exemplo, essa minha roupa aqui, esse colete é muito Dark Academia, a saia que eu estou usando. Sempre fui uma pessoa que gostei da estética Dark Academia. Só que é caro, né? Para você comprar roupas. Mas tem muita roupa em brechó e tudo mais. Então esse cara chega lá na universidade, né? Depois de um tempo, tem todo um empecilho assim, porque a família não quer que ele vá, porque não tem dinheiro, mas ele acaba indo para a universidade. E quando ele chega lá, a cena mais interessante, que eu até pedi para ir fazer uma imagem, né? Essa imagem aí, que é ele entrando no quarto, né? Geralmente as universidades que vocês veem, né, nos filmes, é um quartinho, aquelas muros de pedrinha assim. Aí ele ficou encantado, porque o quarto era grande, branco, e pela janela do quarto ele via, né, aqueles jardins lindos da universidade, Hampden College, né, que fica na cidade de Hampden. Ai, gente, meu inglês é péssimo, um dia eu vou melhorar isso, né? Então ele simplesmente vai mudar da cidade dele, da costa leste, e vai para Hampden College, né, e ele vai estudar, né, nessa universidade. E lá ele começa, né, a tentar entrar em grupos de estudo, nananana. Aí ele vai pedir tipo um orientador educacional, e ele diz que ele é grego, ele quer grego, então tem a sala do professor Julian. E ele vai atrás do professor Julian, só que o professor Julian já dá um toco nele, ó, não dá, porque minha turma já está super cheia. E quantas pessoas são? Tipo, 5 pessoas, né, mas já está cheia, e ele fica de fora. Na verdade são 4, né? 5 acho que vai ser com ele, não sei. São os 2 gêmeos, Camila e o irmão que eu esqueci, o Charles e o Bunny, né? Então, são 5 com ele, que é o Richard, né? E aí, gente, é interessante isso, porque E aí ele chega lá na escola, logo de cara ele é dispensado pelo professor Julian. O professor Julian é super excêntrico, tipo assim, ele não recebe o salário dele da universidade, ele doa para a própria universidade, porque o cara é rico, ele tem um escritório super chique, entendeu? As aulas dele são todas fora da caixinha, sabe? É tudo ele que domina, enfim, muitos detalhes, né? Mas aí o que acontece? O Richard, ele fica ali observando aqueles alunos do professor Julian, meio despretensiosamente, até porque eles chamam muita atenção pelas roupas, pelo comportamento, todos eles são muito ricos. Tem até um capítulo aqui que ele vai descrevendo, né, em cada parágrafo, cada personagem, e você se encanta por eles. Mas aí tem um momento na biblioteca que o Richard está lá pegando os livrinhos, eita, não vai sair não. Ele estava ali meio sem muita pretensão, né, procurando um livro, e ele escuta aqueles personagens singulares questionando sobre um dativo. E como é que eu vou escrever isso aqui em grego? Porque os gregos, eles têm uns prefixos e uns sufixos que vão determinar, tipo, como se fosse eu não vou explicar muito bem, mas como se fosse a nossa conjunção, tá entendendo? Conjunção, preposição, tipo assim, estou indo a, né? Tipo assim. Então, eles estavam discutindo isso. Como é que eu vou, quando eu digo que fulano vai para a Grécia, como é que eu coloco o dativo? É um ablativo, não sei das quantas. Gente, eu estudei grego, estudei latim na época da universidade, né? E é uma coisa que eu quero falar. Geralmente as pessoas criticam muito a estética da academia, porque é elitista, não sei das quantas. Mas assim, eu estudei grego na universidade, né? Eu fiz parte do mini curso de grego. O obrigatório na universidade é estudar latim, né? E nós estudamos latim. Quem faz o curso de letras na universidade paga algumas cadeiras de latim. Mas eu estudei grego também no mini curso. Então assim, veja, uma pessoa, né, uma nordestina, que veio da favela, do gueto. Eu morei no gueto, no Crato, depois eu morei no gueto, nasci no gueto que eu falo, né, nas favelas, nos bairros mais pobres aqui de Campina Grande, e estudei em escola pública e consegui entrar na universidade. Então assim, eu acho que o estudo é a coisa mais democrática que existe no mundo, porque se você estuda, você consegue prosperar. E é aquela coisa, o estudo ele não é injusto. Tipo assim, uma pessoa, um rico que passa em medicina, só se o pai dele comprar a universidade, né? Mas o cara tem que estudar para conseguir, né, pagar as cadeiras na questão não literal, né? Mas entender aquele conteúdo e passar na prova. Então assim, se você realmente estuda, se dedica, você vai conseguir achar os meios para prosperar, entendeu? Então assim, o que eu amo da estética da academia é justamente esse processo de você estudar, mudar a sua realidade por meio dos estudos. Eu sei que é bem mais difícil,
para uma pessoa humilde. Por exemplo, eu trabalhava de faxineira nos finais de semana para conseguir dinheiro para comprar minhas apostilas. Eu sei que é bem difícil alguém estudar nesse mecanismo, né? Nessa estrutura, conjuntura. Diferente de uma pessoa que já nasce rica, né? Por exemplo, e fica ali só estudando, deitada, estudando, né? Não tem que trabalhar, mas a vida é assim, né? Se alguém é confortável hoje, é porque alguém lá atrás pagou o preço pelo conforto da pessoa de hoje. Por exemplo, eu tive que trabalhar e estudar, me esforçar ao máximo, tanto para ajudar minha mãe, como para estudar e mudar a minha própria realidade. Graças a Deus, entrei na universidade, passei no concurso público e hoje sou concursada, tenho minha renda, graças a Deus. Não sou rica, mas o que eu ganho dá para pagar minhas contas e ofereço uma estrutura melhor para minha filha. Então, o mecanismo é esse, né? Então, assim, aqui você vê esse momento, assim, super especial, em que Richard chega lá, né, e diz, olha, vocês estão com dúvida nisso? Eu acho que assim funciona. E aí, todos aquele grupo, né, super excêntrico, estudioso de grego, sei o que, olha para ele e diz, realmente pode funcionar. Então, ele se destacou porque ele sabia alguma coisa ali de grego, né, e sabia como conversar, como ajudar naquele processo. E eles tinham uma lista de exercício para fazer, então o fato de sair daquele moída ali, né, deu para eles conseguirem adiantar a vida deles. Então, naquele momento ali, o Banner, né, que é um dos personagens, diz assim, fala com o professor Julian para você entrar no grupo. Então, ele foi falar, aí Banner até diz, olha, compra flores, lê Platão, chega lá elogiando os clássicos que você vai se destacar. Então, aí, o Richard vai e volta, fala com o professor Julian e é aceito, gente, né? Só que ele é aceito de uma forma bem excêntrica. Você não pode mais ter outro orientador, ele muda toda a conjuntura acadêmica dele, porque o professor Julian, ele quer ter o controle total sobre a educação dos seus pupilos, dos seus orientandos, né? Porque talvez você não seja universitário, tipo assim, quando você entra na universidade, você vai ter um orientador, que é aquela pessoa que vai orientar o teu trabalho de conclusão de curso, né? Que pode ser, no caso, é um artigo ou uma monografia, né? No mestrado é uma dissertação e no doutorado é a tese. Mas fechando em linhas gerais, né? Então, assim acontece. Então, eu estou nesse processo agora em que o Richard começa a fazer parte daquele grupo. Tem até uma cena que eu parei agora, que é o Charles, que ele é o mais besta de todos, né? Falando, você leu a epopeia? Você leu o que é epopeia? Você leu grego? Você leu Platão? Você leu tudo de Platão? E Richard diz, eu li alguns textos. Quais textos? Não sei o quê. Você leu Plotino? Aí ele fica tentando mentir, só que ele nunca leu Plotino na vida. E assim vai. Então, os diálogos são sobre conhecimento, sabe? E aí tem até uma parte aqui que o Richard, ele conseguiu trabalho, né, com o psicólogo ali, ajudando no consultório. Aí quando ele vê aquele povo todo arrumado, chique, ele faz o quê? Pede um adiantamento de salário e vai comprar umas roupas todas da Academia. Então ele vai trazendo a sua roupa de herói, né, gente? Muito legal. Até aqueles negócios que coloca no terno, né? Eu esqueci o nome do negócio. Enfim, fecha parênteses. E é um livro maravilhoso. Gente, eu não lembrava de nada disso. Eu não sei como foi que eu li e não consigo ter tantos detalhes. Eu lembro do geral da história, mas assim, eu tô lendo com uma delícia, sabe? Como se eu estivesse voltando aos meus tempos de universidade. Maravilhoso. Leiam A História Secreta. Coloquei isso aqui para ler também, só que não vou comentar porque não avancei, gente. Fiquei no primeiro capítulo, nele estou. É ruim a história? Na verdade, estou no terceiro capítulo. Não é, né? Eu li até um livro de George Eliot esse mês, que é O Véu Erguido. Já gravei, inclusive, resenha, então vou adiantar outras leituras, tá certo? Então, gente, aqui estou eu também com o texto de Anne Radcliffe, que é Os Mistérios de Udolpho. Estou no capítulo 3. Olha, do que eu li até agora, não avançou muito, né? Aqui é como se fosse uma novela, é uma cena ali, a personagem ali, não aconteceu nada diferente. Então, assim, a única coisa diferente, assim, que eu não quero comentar muito, porque eu vou fazer a resenha sobre o volume 1, né? Que isso aqui é o volume 2. Então, assim, eu não quero comentar nada, porque eu não sei até que ponto é spoiler, não é? Aí eu vou ver se eu consigo terminar ele logo, porque eu quero gravar a resenha aí. Tchau. E o que dizer desse livro aqui, gente? Eu estou lendo e amando a Aurora Floyd.
Eu já percebi que eu vou amar muito essa escritora, pelo menos até agora, tudo que eu li dela, eu gostei muito. Eu estou, em que capítulo? Eu estou no terceiro capítulo, como vocês podem ver. E aqui já aconteceu muita coisa, gente. Ó, no primeiro capítulo, a gente conhece... Então, gente, nesse livro aqui nós começamos com um personagem que é Archibald Martin Floyd. Ele é um senhor de meia idade, não é velho, mas já é um homem de meia idade, já idade avançada. E ele é um banqueiro riquíssimo. Todos os seus sobrinhos acreditam que vão herdar a fortuna dele, né? Porque não vai acontecer nada diferente na vida dele. Só que aí, em alguns capítulos mais à frente, nós vamos conhecer que ele vai viajar e ele volta com uma mulher jovem chamada Eliza Floyd, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Eu pedi para ir a fazer, né? A imagem saiu essa personagem linda. E o narrador nos fala assim que de tudo que essa mulher tinha, o Archibald Martin Floyd se apaixonou pelos olhos. Diz que ele até, o narrador aqui fala assim em algum momento, olha, a pessoa pode ter uma boca bonita, uma coisa assim, né? Mas o que destaca mesmo são os olhos. E até ele fala, se você tiver um olho impactante, que segura as pessoas, você pode ter uma boca mais ou menos, você pode ter qualquer parte do corpo, do rosto bonito, mas nada se destaca tanto quanto os olhos, né? E ele é apaixonado pelos olhos dela. Quando ela chega lá, gente, você percebe logo assim, né, a natureza humana. Todo mundo com inveja dela, porque ela é metida, porque ela é atriz, porque provavelmente ela, sabe, várias fofoquinhas. Só que a bicha, ela é tipo assim, uma personagem forte, sabe? Ela não se deixa abalar por qualquer carinha feia, não, ela é a dama. E de repente a gente até descobre que ela se divertia com aquela coisa do povo, né? Com aquelas conversas, porque realmente ela era atriz, ela foi atriz, né? Uma atriz que... A atriz aqui, gente, era como uma profissão, eles não eram pessoas, né, que faziam coisas erradas nem nada, né? Porque tinha até uma coisa pejorativa nessa época em relação às atrizes, mas ela era uma atriz, assim, uma atriz muito ruim, inclusive o narrador fala que ela era péssima como atriz, mas ela era uma pessoa bonita e cativava ali pela sua simpatia, então as pessoas gostavam dela, mesmo que ela não fosse uma excelente atriz. O fato é que ela conquistou o cara mais rico ali que apareceu para assistir o espetáculo. E dessa união de Martin Floyd e Eliza Floyd, nasce a Aurora Floyd, né? A Aurora nasce, a sua mãe falece. E aqui a gente está no capítulo em que nós temos um pequeno vislumbre do quem é a Aurora Floyd, né? Tem um momento aqui em que a Aurora já cresce e ela é louca por cavalos. Ela pega o cavalo dela, vai andando, passa muitas horas a ponto do cavalo machucar a pata. E aí começa aquele frisson, dá a entender assim como se a Aurora tivesse algum interesse no mestre de cavalo dela, do rapaz que, tipo assim, que era para cuidar dela nas cavalgadas, né? E aí o pai coloca ela num colégio interno. E a gente aqui eu estou no momento na história em que eles voltam para a casa deles. É interessante que geralmente essas casas, né, vitorianas, inglesas, elas têm um nome, né? E por exemplo, lá na obra de Anne Radcliffe, o castelo de Emily é La Vallée, se eu não me engano. Aqui, eu não lembro ainda o nome do negócio. Enfim, gente, aqui é Faldenwold, um negócio assim, o nome da... Né? Mas enfim, eu não vou lembrar muito bem, né, do nome da casa agora. Mas assim, gente, essas são as minhas leituras. Provavelmente eu não vou terminar nenhuma delas nessa maratona, né, que eu tenho mais uma semana de maratona, mas eu não vou terminá-los agora. Por quê? Eu quero viver muito com esses livros, eu quero degustar cada capítulo de forma devagar, sabe, de forma gostosa. Eu já tenho 2 vídeos gravados no YouTube, né, que toda quinta-feira eu gravo um vídeo, então eu já tenho 2 vídeos postados lá, então não vou falhar em relação a vídeo, mas assim, provavelmente quando eu tiver que postar um vídeo lá, né, eu já terei terminado, pelo menos acho que A Sombra do Vento eu já terminei, já até tenha terminado. Mas assim, eu quero viver com esses livros, eu quero conviver um pouco com a Aurora Floyd, eu quero conviver um pouco com Richard, eu quero viver um pouco com Daniel Tempere, até porque eu acho que o Daniel são vários livros, né, da saga, então eu acho que eu vou acompanhar ainda alguns momentos com ele. Mas enfim, gente, estou amando as leituras, estão excelentes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, né? Não foram muitas páginas que eu li como eu tinha planejado, até porque eu estou fazendo vários exames
né, sobre a questão da diabetes, para ver se eu parei a medicação para diabetes, então eu tenho que monitorar muitas coisas, então é isso que está um pouco atrasado, né? Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e das minhas leituras em andamento na Maratona de São João. Tchau para vocês.